vamos meditar um pouco na nossa lição de número 7 da Revista Bíblica, da Escola Dominical. A lição de número 7 tem por título Eu sou a ressurreição e a vida. Como os irmãos bem sabem, esse trimestre, essa revista, nós estamos meditando com base no Evangelho de João. E a forma como João apresenta Jesus Cristo. Então, nós já falamos muitas outras vezes em relação aos 4 evangelhos, como que cada um dos evangelhos apresenta Jesus Cristo. E João, ele demonstra a divindade de Jesus Cristo. Então, por isso, tem muitas coisas que tem em João que não se tem nos outros 3 evangelhos. Porque João, ele foca na parte divina de Jesus Cristo. Tá? Então, nós vamos fazer a nossa leitura introdutória ou a leitura bíblica em classe. No capítulo 11 de João, nós vamos ler os versículos 14, 15. Depois, nós vamos ler do 17 ao 25. E nós não estamos aqui quebrando nenhuma particularidade do texto ao saltar esses versículos. É simplesmente porque a lição vai girar em torno de Marta com Jesus Cristo. Então, assim, a lição destaca mais esses trechos aonde Marta conversa com Jesus e vice-versa. Então, João, capítulo 11, versículos 14 e 15. Depois do 17 ao 25. Amém? Amém. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e assim a gente vai participando, todo mundo. Diz assim: Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E for por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. 17 em diante. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos até o 27, perdão. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória Amém? a Deus. Amados, essa passagem, ela é muito conhecida, acredito que já por todos que aqui estão, que é a morte de Lázaro e também a ressurreição de Lázaro. Certo? Nós vamos destacar alguns pontos aqui dentro, mas antes da gente começar a lição, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, para os irmãos, tá? E assim, não se preocupem de que, vou responder errado. Não tem resposta errada, tá? Nós estamos aqui para a gente interagir uns com os outros, visto que é uma escola bíblica. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta para os irmãos.
A lição vai girar em torno da ressurreição, tá? E como vai girar em torno da ressurreição, falando-se da última ressurreição, ok? A gente pensa logo em vida eterna, certo? E aí eu gostaria de perguntar aos irmãos o que vida eterna representa para os irmãos. Quando os irmãos pensam vida eterna, o que isso representa para os irmãos? Constantemente. Estar com Cristo constantemente. Não morrer mais. Imortalidade. Não morrer mais, né? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Mais ninguém? Não sentir mais as dores, não sentir mais a limitação do emocional físico, a ressurreição também é pra gente isso. Corpo transformado. Corpo transformado. Pois bem, a vida eterna, ela representa justamente o que os irmãos disseram. É o quê? É a morte que foi vencida. Não passaremos nunca mais pela morte. Não haverá mais morte. Estaremos eternamente com Cristo Jesus, com os nossos corpos transformados. Por isso não haverá morte. Certo? Agora uma segunda pergunta para os irmãos. Perante as perdas, já que nessa vida nós passamos pela morte, né, e temos a experiência de perder pessoas em que amamos, tá? Perante as perdas, de que forma a mensagem de Jesus pode trazer alívio? Eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Para nós cristãos, isso é para quem é cristão, tá? Como eu sempre costumo dizer, né? 98% das escolas bíblicas dominical tá falando para cristão. Quem não é cristão pode vir à escola dominical? Pode. Deve. Entende? Mas aqui nós estamos falando para cristão. Então, quem é cristão, a mensagem de Jesus Cristo traz alívio. Porque a gente sabe que, olha, essa morte nessa vida é só uma passagem para a vida eterna. Perdemos aqui, mas naquele grande dia estaremos todos juntos, juntamente com Cristo. Aleluia. Entende? Então, isso traz conforto. A lição de hoje vai nos mostrar e nos confortar em relação a tudo isso. E diante disso, né, nós vamos ter 3 tópicos nessa lição, onde nós iremos identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. Qual foi o propósito? A gente já cansou né? Cansou não, a gente vai falar até Jesus voltar. Mas a gente sempre fala de que tudo que Jesus fez e faz, tudo que Deus fez e faz, tudo tem um propósito. Entende? Então nós vamos entender um pouco mais hoje o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. Lógico que evidenciando a glória de Deus. Tudo que Jesus fazia no seu ministério terreno era para que o Pai fosse glorificado. Então, nada era para agradar o homem. Embora a glorificação a Deus trazia, por tabela, um benefício ao homem. Entende? Mas o propósito de tudo que Jesus fazia, primeiramente, era para que o Pai fosse glorificado. Tá? O segundo tópico vai ser analisar de que forma esse diálogo entre Jesus e Marta, tá, reforçou e solidificou a fé de Marta. Como que isso aconteceu? Tá? Como que trouxe mais fé para Marta? Porque a gente leu que Marta falou, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é isso? Então, Jesus, ele conforta Marta. E por último, apresentar essa doutrina bíblica da ressurreição do corpo no último dia.
Tá? Nós cremos e eu tenho certeza de que os que morreram em Cristo, quando Jesus voltar, ressuscitarão. Tá? E não sei se é o nosso caso aqui, espero que não, mas infelizmente há ainda dúvidas e incertezas sobre a ressurreição. Isso quando eu digo de irmãos em Cristo Jesus que fica com a fé balançada, entende? Então eu tenho certeza que esse aqui não é o nosso problema, tá? Mas é mais para a gente confirmar e a gente ver pormenores como isso ocorrerá. Amém? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum comentário, os irmãos fiquem à vontade em comentar. Começando a nossa lição, é interessante a gente entender que no capítulo 10 de João, Jesus ele teve que se ausentar, ele teve que se retirar, porque estavam cogitando, procurando matar ele, entende? Então, se a gente voltar no capítulo 10, no versículo 40, tá? 39 e 40. Nós vamos ver. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Veja bem, Jesus estava em Jerusalém, e aí cogitaram prendê-lo, ele se retirou e foi para além do Jordão, né? Lá onde João Batista batizava. Isso faz com que Jesus ele fique mais distante de Betânia. Por quê? De Jerusalém a Betânia, aonde estava Lázaro, Marta e Maria, eram uma distância de mais ou menos 15 estádios que o texto diz. Isso, vamos arredondar, vai dar 3 quilômetros, tá? 3 quilômetros, ou seja, seria caminhada de horas, minutos, de Jerusalém a Betânia. Só que Jesus, ele ao se retirar, ele vai para além do Jordão, o que aumenta a quantidade de dias até chegar a Betânia. Quando a notícia chega para Jesus Cristo, Jesus ele fala assim, olha, não vamos agora, não vamos de imediato. Quando Marta e Maria enviam o mensageiro a Jesus Cristo, eu fico até imaginando o desespero desse mensageiro aonde que encontrar Jesus. Porque assim, as notícias corriam da localização de Jesus, como a gente tem visto até aqui, onde Jesus ia, tinha sempre uma multidão atrás dele. Mas eu fico imaginando esse mensageiro falando, e agora? Vou a Jerusalém, aí chega em Jerusalém, não, ele se retirou daqui, para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Chega o mensageiro a Jesus Cristo e fala, olha, sabe Lázaro, aquele que tu ama? Pois é, está muito doente. E Marta e Maria estão te chamando para ir lá. E Jesus ele fala assim, tá ok, nós vamos. Mas não naquela hora. E a prova disso que Jesus quis ficar no local ainda, aonde ele estava, é o versículo que nós lemos, versículo 15 do capítulo 11 de João. Ele diz assim, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus, ele já tinha realizado alguns milagres de ressurreição. Tá? A filha da viúva de Naim, por exemplo, né? Ele já tinha a filha de Jairo, certo? Então isso não era um desafio, não que Jesus tivesse desafio, mas isso não era um desafio.
como a gente disse, para tudo tinha um propósito. O filho da viúva de Naim estava indo num cortejo, Jesus encontra no meio do cortejo, ressuscita o menino. A filha de Jairo estava em casa, já todos choravam por ela. Jesus chega, manda esvaziar a casa, vai lá e ressuscita a menina. Só que agora, com Lázaro, não. Em minhas palavras, eu digo que é a mesma coisa que Jesus fala assim, não, deixa isso aí um pouquinho mais. Porque no versículo 14, Jesus afirma, Lázaro está morto. Ele não está mais só doente. Lázaro está morto. Mas não vamos lá agora. Deixa um pouquinho mais de tempo lá. Entende? Veja que eu posso dizer que as outras duas ressurreições, os outros dois milagres, tanto do filho da viúva de Naim, quanto da filha de Jairo, era algo que poderia estar mais recente, mais fresco. Agora, Lázaro não, ele fala, não, deixa lá. Deixa um pouquinho lá. E aí ele chega 4 dias depois. Entenda uma coisa. Para tudo tem um propósito. Eu vou sempre frisar isso na lição de hoje. Para tudo tem um propósito. Marta e Maria, elas ficaram desapontadas. Tá? Quando Marta fala para Jesus assim, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas ficaram desapontadas. Sabe por que elas ficaram desapontadas? Não só pelo fato de Jesus não ter estado presente antes de Lázaro morrer e evitado a morte de Lázaro. Mas é porque Jesus e essa família eram amigos, eram amados. Jesus amava essa família. Entende? Quando nós lemos no texto, versículo 3, por exemplo, diz assim, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, Lázaro. Versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que é Maria, e a Lázaro. Essa família era uma família amada por Jesus. O desapontamento de Marta e Maria não foi simplesmente porque elas sabiam que Jesus era o Cristo, elas tinham certeza de quem Jesus era, e não só pelo fato de Jesus não estar ali na hora que precisava estar, mas pelo fato da consideração. Então Marta questiona Jesus, olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E essa atitude é justamente, assim, em outras palavras que eu quero deixar para a nossa meditação, e a gente vai meditar em cima disso, é o quê? É assim, olha, nós somos tão próximos. Nós te amamos e eu sei que tu nos ama. E por que tu não estava aqui quando eu pedi? Entende? Nós temos uma intimidade, nós temos uma proximidade tão grande, mas por que você não veio na hora que eu pedi? Por que você não agiu na hora que eu clamei? Então nós vemos aqui que, olha, por mais que Jesus fosse íntimo e próximo de Marta e Maria e Lázaro, não era no tempo deles, é no tempo de Deus. É no tempo de Jesus Cristo. E a primeira meditação que nós aplicamos para a nossa vida é o seguinte: você pode ter uma vida íntima com Deus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode se consagrar, você pode se santificar, você pode ser um meditador da palavra ali, afinco, a fundo. Você mastiga a Bíblia todos os dias. Mas isso não quer dizer que na hora que você clamar, o céu vai parar para te atender.
Isso não quer dizer que na hora que você pedir, Deus vai parar tudo para te atender. Porque é tudo segundo a vontade dele. Mas eu sou tão próximo, Senhor, eu me consagro, Senhor, eu busco, Senhor, eu oro, Senhor, eu faço, Senhor, 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 Senhor. Por que o Senhor não ouve a minha oração? Porque ainda não é o momento dele agir na sua vida. Entenda isso. Isso não quer dizer que Jesus não te ame. Isso não quer dizer que Jesus não se importa com você. Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus olhou aquilo tudo e ele falou, olha, que triste é esse momento de perda. Jesus, ele se preocupa com você. Jesus, ele se preocupa conosco. Mas isso não quer dizer que na hora que você falar, Senhor, faz, ele vai falar, toma aqui. Não. Porque para tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito e para tudo tem um tempo. Para Marta e Maria, o tempo era que Jesus estivesse ali na hora que elas mandaram chamar. Para que elas não tivessem o desgosto, o desprazer de ver a morte do irmão. Para Marta e Maria, esse seria o momento ideal. Olha, nós somos íntimos de Jesus Cristo, com certeza. Na hora que nós chamarmos Jesus, ele vai vir correndo. Porque ele nos ama. Nós temos uma relação. Mas Jesus fala, não vou agora. Fala para os discípulos, olha, não vamos agora. Não vamos. Não, deixa lá. Mas nós vamos, não vamos agora. Mas nós vamos ter com ele. Amados, tudo é no tempo de Deus. Entenda isso. Se você tem orado, se você tem pedido e ainda não aconteceu, saiba que tem o tempo de Deus. Não é porque Deus se esqueceu de você. Deus não se esquece de ninguém. Nós nos esquecemos dele. Mas ele não esquece, não. Ele não dorme. Entende? Pode ter certeza que você está sempre debaixo da visão de Deus. Ele está sempre olhando por você ou para você. Então não se entristeça caso você tenha feito um propósito de oração, uma campanha de oração para que Deus fizesse algo e nada aconteceu. Acabou o propósito, acabou a campanha, nada aconteceu. Ah, porque Deus não recebeu. Quem disse que não? Às vezes só não é a hora de acontecer. Ah, então perdi meu tempo? Não, pode ter certeza que você se edificou enquanto você estava se consagrando. Porque nada é em vão no Senhor. Ah, mas o meu propósito não foi atendido. Mas pode ter certeza que tu se encheu da presença de Deus. Às vezes a gente esquece que, olha só, quando estamos na presença de Deus, por mais que a gente não receba o que a gente quer, a gente está sempre recebendo algo. Entende? Então, quando somos cristãos maduros e fazemos propósitos, vou fazer um jejum porque tem uma causa, tem isso, tem aquilo, não sei qual o propósito que quer fazer um jejum, um propósito de oração. Saiba que no final de tudo, se não aconteceu o que você está buscando a Deus, pode ter certeza que pelo menos edificado você foi. Você não perdeu o seu tempo. Porque eu não vou perder meu tempo fazendo um período de oração, não vou perder meu tempo jejuando, porque
E se chegar no final não recebi nada, foi em vão. Não foi. Pode ter certeza que não foi. Inclusive, agora nós aprendendo isso, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer o propósito, mas falar assim, olha, se não acontecer nada no final de acordo com o que estou pedindo, mas que pelo menos eu seja cheio da sua presença. Porque eu sei que é a tua vontade que predomina. É a tua vontade que decide tudo. É o Senhor que dá a martelada final. Então, para mim, estou feliz em estar cheio da tua presença. Amém? Amém. Veja bem. A vontade de Marta e Maria era para que, no tempo delas, Jesus tivesse ido e concretizado o que elas tinham pedido, salvar o irmão. Mas Jesus disse, não vamos agora. Por quê? Porque é a vontade soberana de Deus que é sobre todas as circunstâncias da vida humana. É Deus quem manda. O tempo é o tempo de Deus. O plano de Jesus, o plano do Pai, não coincidia com o plano delas. Não coincidia. Elas queriam de um jeito, o Pai queria de outro. E mais uma vez eu digo, por isso que muitas das vezes a gente se entristece, muitos se dizem estar decepcionados com Deus. Já escutei muito isso. Porque Deus não me atendeu. Mas o plano é dele. A hora é dele. A vontade é dele. Não é a sua e a minha vontade. Entende? Não temos que bancar a criança mimada, o filho mimado, e dizer, tô chateado. Igual quando eu brigo com a minha filha, ela fala, não gosto de pai. Entende? A gente não tem que ser assim. Lógico, quem é que gosta de receber não? Eu acredito que ninguém gosta de receber um não. A palavra não é muito forte. O não impacta, não é isso? Quando você está cheio de alegria e tal, você vai no seu patrão confiante que ele vai te dar um aumento e você fala, me dá um aumento, ele não. Aquilo é igual uma facada no peito. Você quebra, igual um martelo que bate no espelho. Ninguém gosta de receber um não. Só que o não que vem de Deus é para nossa edificação. A gente enxerga até a parede. Deus está enxergando além da parede. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Entender que, olha, é a vontade de Deus. Amém? Amém. Veja bem, um outro ponto que eu ainda quero destacar nessa primeira parte é que quando nós pegamos Marta, Maria e Lázaro, nós vemos aqui uma família com 3 pessoas diferentes. E o que nós podemos aplicar dentro da igreja é que, olha, dentro da igreja, dentro do corpo, dentro dessa família em Cristo Jesus, sim, pode ter uma Maria, porque Maria, se os irmãos não lembram, Maria foi a que sentou no pé de Jesus para ouvir a palavra. Enquanto Marta se preocupava com os serviços. Certo? Então, veja bem,
Nós temos pessoas exteriormente fervorosas em devoção ao Senhor, como Maria. Nós temos pessoas fiéis em boas obras e serviços, como Marta. Mas também nós temos pessoas doentes e feridas, como Lázaro. Então, dentro da igreja, nós temos essas três pessoas. Tem aquelas pessoas que gostam de sentar e ouvir e aprender. Tem aquelas pessoas que elas servem e se elas não tiverem um serviço ativo na igreja, elas ficam até incomodadas, porque elas querem trabalhar, elas querem servir. E tem aquelas pessoas que elas estão enfermas. Aquelas pessoas que chegam aqui e ela está doente. E por isso a gente não pode apontar para A ou para B. São pessoas diferentes. Numa família, cada um é diferente um do outro. Para quem tem mais de um filho, sabe muito bem disso. Eu só tenho uma filha, mas para quem tem mais de um, sabe muito bem disso. E cada um se comporta de um jeito. Cada um age de um jeito. Até o próprio marido e a esposa. Cada um age de um jeito. Não são iguais. Entende? E dentro da igreja é a mesma coisa. Nós temos pessoas diversas. Pessoas que querem trabalhar. Pessoas que querem aprender. As pessoas que estão enfermas. E dentro da lição de hoje, o que eu quero mostrar é que, olha, Jesus, ele pode aparentar estar atrasado em te curar, caso você seja um Lázaro no meio da igreja. Ele pode aparentar estar atrasado, mas pode ter certeza que na hora certa a cura vai vir. Porque existem muitas pessoas que estão sorrindo, mas por dentro estão chorando. Existem muitas pessoas que estão aqui e aparentam estar numa disposição de espírito muito boa, mas na verdade estão doentes. Na verdade estão com o coração amargurado. Muitos saem do culto e voltam para casa e durante a semana bate de novo aquela tristeza. E eu não sei se um dos irmãos aqui estão nessas condições, mas eu digo, olha, Jesus ele pode aparentar estar atrasado, mas saiba que na hora certa a cura vai vir. Entenda isso. É porque o nome do Pai tem que ser glorificado. Entende? Se nós tivermos tudo o que nós queremos, na hora que nós queremos, na hora que nós pedimos, o nome do Pai não é glorificado. Entenda isso. Aí você pode dizer assim, não, mas eu sou um servo muito grato a Deus. Eu sou um servo muito, né? Eu vou sempre ser muito grato a Deus. Não vai. Sabe o que acontece? Todo filho que é muito mimado, ele não é tão grato quanto aquele filho que tem que merecer as coisas. Isso, eu acho que todos nós aqui já vimos isso na vida. O filho, ele tem que merecer. Se tudo que ele pede, ele tem, aquilo se torna normal. E aí ele tem coisas que ele nem dava valor, porque tipo assim, isso aqui, porque é fácil para ele. Entende? Então o filho ele tem que merecer. Eu não estou dizendo que você não esteja merecendo algo da parte de Deus, mas é Deus quem define. É Deus quem decide
se você já está merecendo ou não. Porque o propósito é sempre que o nome do Pai seja glorificado. Amém? Algum comentário, alguma pergunta? Veja bem, quando Marta soube que Jesus chegou na cidade, como a gente disse, né, a notícia com Jesus corria rápido. A gente viu nas lições passadas, né, que Jesus cogitou a ideia de ficar sozinho com os discípulos. Quando chegou lá, já tinha uma multidão esperando ele. Correram na frente. Então, a notícia com Jesus sempre corria muito rápido. A notícia com Jesus era assim, não dava tempo de Jesus se esconder. Entende? Não dava tempo. Jesus chega na cidade, em Betânia. Como a gente disse, ele teve que caminhar alguns dias. Porque da localização de onde ele estava, da além do Jordão até Betânia, dava ali alguns dias de caminhada. E Jesus ainda optou esperar, não ir de imediato. Então agora Jesus chega em Betânia e a notícia corre, ó, Jesus chegou na cidade. O que acontece? Marta sai correndo ao encontro de Jesus. E é interessante isso, né? Porque da primeira vez que Jesus foi na casa deles, Marta deixou Jesus com Maria e ficou trabalhando. Aí agora, quem fica em casa se lamentando é Maria. E quem sai correndo ao encontro de Jesus é Marta. Entende por que a gente não pode ficar apontando dentro da igreja? Ah, porque esse irmão não faz isso, esse irmão não faz aquilo, esse irmão só faz isso, esse irmão só faz aquilo. Marta e Maria é um exemplo muito bom disso. Da primeira vez, Maria, ela se mostrou muito interessada em aprender, interessada em conhecer. Mas aí na hora de exercer a fé, na hora de exercer aquilo que ela teria escutado de Jesus, ela ficou em casa se lamentando. Aí aquela irmã, da qual Maria diz assim, olha, ela, né, na verdade Marta que fala para Jesus de Maria, fala, ó, o senhor não se incomoda que eu faço tudo e ela fica aí só sentada? Então aquela irmã, que a princípio estava mais preocupada em fazer os serviços da casa do que sentar e ouvir, aquela irmã agora que pega e fala, não, peraí, eu vou lá atrás de Jesus, vou encontrar com ele. E ela chega e fala assim, mestre, Jesus, olha só, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu fico imaginando, claro, a dor, né? A tristeza, mas também a força que Marta tinha, ou teve nesse momento. Sabe, é como se ela se desligasse de toda a emoção e agilizasse, visto que Marta era do serviço. Enquanto uns se prostram e não sabem o que fazer diante da situação, Marta, ela, vamos lá, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Entende como é que são pessoas diferentes? Na nossa vida é assim. Na igreja é assim, na sua casa é assim. Aquelas pessoas que diante de um problema, ela se fecha, senta e não consegue enxergar mais nada ao seu redor. E tem aquela pessoa que pode estar, né, a situação mais difícil em casa, ela vai estar sempre vendo, não, precisamos resolver isso, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Então agora a Marta chega para Jesus e fala, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus ele fala para Marta assim,
Jesus ele fala para Marta assim, cadê ela? 22, né? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja que Marta, ela fala com Jesus, que se ele tivesse lá, o irmão dela não morreria, mas também não perde a fé de quem Jesus é. Isso é interessantíssimo. Por isso que eu disse que, olha, vamos colocar assim, o lamento de Marta em falar com Jesus, olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, é por causa, talvez ela estava apostando de que Jesus viria de imediato, como nós começamos a lição falando, por serem próximos, por Jesus amá-los. Entende? Mas em nenhum momento Marta colocou à prova a fé dela de que Jesus é o Filho de Deus. De quem Jesus Cristo era. Ela não duvidou. Ela não duvidou. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Infelizmente, na igreja, ou nas igrejas, existem cristãos, e eu não vou dizer cristãos, vou dizer crentes, que quando Deus fica em silêncio, ele começa a duvidar. Quando Deus não responde, ele começa a duvidar. Entende? Quando houve, lá no meu bairro, em 2011, houve uma tragédia no meu bairro, que os irmãos já conhecem, eu vi muito cristão, com 40 anos de crente, dizendo que Deus é esse que mata até criancinhas. Que Deus é esse que acaba com a família inteira. Então, meus irmãos, é real. E em nome de Jesus, na DM Berlim, nós não vamos ter isso. Nunca duvide de quem é Deus por causa da sua aprovação. Nunca duvide de a quem você serve. Só porque ele não te respondeu na hora que você queria. Não duvide. Marta, ela não desacreditou de quem realmente era Jesus Cristo. Mesmo ele tendo chegado no tempo dele, não no tempo dela. Jesus chegou no tempo dele. E ela fala assim, mas também agora, versículo 22, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu fico imaginando Marta ali se lamentando, porque tiveram, né, o desprazer, o desgosto de ter que experimentar a morte do irmão, mas também um certo conforto, falando assim, tá bem que agora pelo menos você chegou, você vai pedir ao Pai, e o Pai vai fazer o que você pedir. Olha a fé, olha a confiança. Entende? Aí olha o que Jesus fala para ela. Teu irmão há de ressuscitar, filho. Fica tranquila. Aí, os judeus, assim como os fariseus, tá? Embora fossem fariseus, mas eles pregavam uma doutrina que era verdade. Que é a ressurreição dos mortos no último dia. Então, os judeus, eles pregavam essa doutrina e eles acreditavam sim na ressurreição no último dia. E Marta acreditava nisso também. Marta, ela fala para Jesus Cristo, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Só que o que Marta não estava entendendo é que Jesus estava falando não do último dia, mas daquele momento. Jesus estava falando daquele momento. Jesus estava falando assim, olha, a doutrina está certa. Naquele dia,
Todos hão de ressuscitar. Aqueles que morreram ressuscitarão. Uns para a salvação e outros para a condenação. Nós vamos falar mais no último tópico. Mas Jesus estava falando daquele momento ali, olha. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha falado, dizendo em outras passagens, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, o propósito de Jesus Cristo, deixar Lázaro um pouco mais de tempo, para chegar lá e o nome de Deus ser glorificado, é mais uma vez Jesus mostrando, e inclusive no Evangelho de João, esse é o último sinal, do último milagre, que expressa a divindade de Jesus Cristo, o controle de Jesus Cristo sobre todas as coisas. É a ressurreição de Lázaro. Tá? É o último milagre dos 7 que João relata, que mostra o poder, o domínio que Jesus tem. Jesus, ele é a vida. Entenda uma coisa, um dos atributos de Deus é vida, não morte. A morte existe pela ausência da vida. Quem está em Cristo não morre. Entenda isso. Ah, mas porque Deus permite morrer, está afastado de Deus, vai morrer. O atributo de Deus é vida. Isso faz parte da natureza de Deus. Só há vida se estiver em Deus. Por que que a humanidade morre? Porque se afastou de Deus. Longe de Deus não há vida. Eu sempre costumo falar isso e vou falar de novo. É como a física. Não existe escuridão. Existe ausência de luz. Não existe frio. Existe ausência de calor. Entende? Isso é a ciência humana. E olha como é que revela a natureza de Deus. Deus é a luz. Deus é a vida. Deus é fogo consumidor. Longe dele, tudo ao contrário vai acontecer. Jesus, ao chegar e falar agora com Marta, ela mostra que, olha, não, eu creio que ele vai ressuscitar um dia. Mas Jesus estava falando daquele momento, porque ele tem o controle da vida. Ele tem todo o domínio em suas mãos. Jesus ali agora, mais uma vez, além de alguns outros propósitos, mas mais uma vez Jesus está ali demonstrando para aquele povo, porque, infelizmente, os judeus precisavam ver para crer. Entende? E por um momento até Tomé entrou nessa. Mas os judeus precisavam de sinal. Então Jesus estava constantemente mostrando, e sempre que Jesus mostrava, mesmo assim o povo não entendia os sinais que ele fazia. Como a gente já estudou alguns domingos atrás sobre a multiplicação dos pães. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. No dia seguinte o povo falou, que sinal que tu faz para a gente crer que tu é o Messias? Então Jesus estava ali mais uma vez agora mostrando, olha só, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E aí Jesus fala para Marta, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E aí ele diz, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Os irmãos creem nisso? Amém. Aí entra a nossa limitação humana. Por quê? O homem tende a pensar nisso logo na vida nessa terra. Só que entenda uma coisa. Jesus ressuscitou Lázaro.
mas depois ele morreu de novo. Lázaro. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, mas depois ele morreu de novo. A filha de Jairo foi ressuscitada, mas depois, para frente, morreu de novo. E aquilo que eu estou falando não é que no dia seguinte morreu não, tá? Eles cresceram, viveram, tá? Só que logo veio a morte novamente. Eles passaram pela morte, experimentaram a morte. Então o que nós temos que entender é o seguinte, olha, Deus tem o poder de ressuscitar o morto aqui? Tem. Já ouvi alguns bons testemunhos sobre isso. Nunca vi. Já ouvi alguns bons testemunhos. E eu creio. Eu creio que a Bíblia mostra que Jesus faz. Mas o que você tem que entender nesse versículo, que não se limita a se um ente querido meu morrer, eu clamar a Jesus para ele ressuscitar, ele vai ressuscitar de novo. Porque se Jesus ficasse fazendo esse milagre o tempo inteiro, ninguém nunca morreria na face da terra. Entende? Se Jesus atendesse a todos os pedidos de ressurreição, a gente não teria espaço nessa terra para andar. Porque toda vez que morrer, vai ressuscitar. E não é esse o propósito de Jesus. Não é esse o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque por mais que ele ressuscite nessa terra um corpo, o corpo ainda vai ressuscitar na natureza pecaminosa. Logo, estará sujeito à morte de novo. E aí vai ficar nesse. Ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita, morre, ressuscita, morre. E não é esse o propósito dele. O propósito dele é o que nós perguntamos, a primeira pergunta na aula de hoje? A vida eterna. Só que para acontecer a vida eterna é necessária a glorificação do corpo. E esse tempo chegou? Não. Vai chegar. Entenda isso. Vai chegar. Então Deus pode fazer um milagre de ressuscitar aqui um morto? Pode, lógico que pode. É a vontade dele? Não sei. Teríamos que orar e pedir a Deus para revelar a sua vontade. Mas uma coisa eu tenho certeza, que por mais que ele não ressuscite agora, naquele dia ressuscitará. E essa ressurreição vai ser única. Não passará mais pela morte, se morreu com Cristo. Entende? Então agora Jesus está falando para ela, olha só, chegou a hora, teu irmão vai viver. Ah, mas que não, teu irmão vai viver. Fica tranquilo que Lázaro vai viver. Uma coisa eu digo para os irmãos. Viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é sempre um grande desafio da fé. Nós já estudamos aqui alguns trimestres atrás, não lembro quantos trimestres atrás, mas sobre as promessas. E aí nós temos promessas condicionais e incondicionais. Vivermos ambas as promessas de Deus para a nossa vida, de acordo com as circunstâncias da vida, é sempre um desafio para a nossa fé. Ambas as promessas. Seja ela condicional, seja ela incondicional. Para nós, é sempre um desafio. Porque a sua natureza e a minha, ela sempre vai pender para o lado do pecado. Não sei se todos aqui soltaram pipa quando criança. Mas já a pipa, quando você enrola um lado da linha mais do que o outro na pipa, ela fica um pouco mais envergada. E aí sabe o que acontece? Quando ela sobe, ela fica assim de lado, assim, ó. Você pode tentar inverter ela vai inverter, daqui a pouco ela está de novo, assim.
assim é a natureza pecaminosa do homem. Se a gente não estiver sempre lutando para estar perto de Deus, a natureza pecaminosa faz assim, ó, sai daí, se afasta dele. Entende? Então, por isso precisamos alimentar mais o espírito do que a carne. Se eu só alimento os prazeres da carne, lembra da nossa pipa? É como se eu fosse lá e apertasse mais ainda um lado da pipa só, dando mais força para ela ficar para lá, a ponto dela nem subir. Ela fazia assim, ó, tum, no chão. Aí se eu alimento o espírito, é como se eu fosse lá e afrouxasse aquele lado e ajustasse o outro, porque ela tem que vir para o lado de Deus. Entende? Então precisamos alimentar o espírito, precisamos dar força ao espírito. Como fazemos isso? Quem pode dizer? Como damos força ao espírito? Como alimentamos o nosso espírito? Se inclinando para as coisas do espírito. Como, por exemplo? Orando, santificando, separando, jejuando, praticando, não só meditando na palavra, mas praticando Vivendo, a palavra, né? Vivendo a palavra. Exatamente. E aí é nesse momento que entra o desafio da fé. Porque veja bem, o evangelho, ele é simples. O que torna ele simples é porque ele é único. Não existe vários caminhos. O nosso presbítero já disse isso aqui numa das aulas anteriores. Não existe várias. A receita é uma só. Isso torna simples. Né? Imagina que em Berlim só tivesse a ADM Berlim como igreja. Sabe? A pessoa que chegasse cristã em Berlim, ela ia falar, não, tem aquela igreja. Não preciso pensar muito para onde vou. Vou naquela. Porque tem aquela. Agora, se existe um monte, a pessoa já fica assim, e agora? Para onde que eu vou? Qual que eu vou? Então, o evangelho é simples, porque ele é único. E ele não mudou, não muda e não mudará. E a Bíblia garante que ai daquele que muda. Aquele que alterar uma vírgula, um ponto desse evangelho. Entende? Isso torna ele simples. Só que quanto mais simples, mais desafiador. Porque as circunstâncias da vida, elas vão se desenvolvendo a cada dia mais, vai crescendo a cada dia mais, por causa de inovações, por causa de leis, por causa de costumes, por causa de cultura, por causa de 1 milhão de outras coisas que a humanidade vai criando. Isso tudo como consequência do pecado. Lógico. E aí, por causa do pecado, as coisas no mundo, o sistema no mundo, começa a crescer muito, 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 muito. E aí, quando o cristão não está ali ciente de que, olha, não, esse aqui é o caminho, ó, essa é a bússola. E ciente de que, se você quer garantir esse caminho, você tem que enfrentar certas coisas. Você tem que enfrentar certos princípios contrários aos seus princípios. Entende? E aí é onde muitos se desviam, porque não querem entrar em contradição. É onde muitos, né, viram crente manteiga. Escorrega para lá, escorrega para cá, não, porque peraí. Isso torna um desafio. Mas é simples. A receita é simples. O caminho é um só, a receita é uma só, a doutrina é uma só. Então, como eu disse, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a nossa fé. Mas entenda que esse desafio não é algo impossível. Porque se Jesus está conosco,
nós vamos vencer o mundo. Se você está com Cristo no seu barco, tu vai vencer esses desafios. Se você está certo de quem você é e quem você serve, você vai vencer esses desafios. Então agora para Marta, Jesus fala assim, olha, teu irmão vai viver. E ela, não, eu sei que ele vai viver, eu sei. Não, você não está entendendo. Ele vai viver. A Bíblia não dá mais detalhes exatamente desse meio ponto. Porque diz no versículo 27 que quando Jesus fala isso para ela, pergunta se ela crê, ela diz, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. E dali eles seguem lá para o lado, aonde estava Maria e Lázaro. Jesus, ele fala assim, não, fica tranquilo aí, filho. Tu crê nisso? Ah, não, creio. Então vamos lá. Chegou a hora. E eu estava pensando e vendo de que Jesus agora, com esse tempo que ele deu para Lázaro, Jesus, além de mostrar tudo que nós falamos aqui, também Jesus estava mostrando o que iria acontecer com ele. Entende? Porque veja bem, olha, o filho da viúva, ele ressuscitou ali, eles indo para o cemitério. A filha de Jairo estava em casa. Agora Lázaro, deixa. Deixa acontecer. Primeiro, é o que nós falamos. Olha só, Jesus está mostrando que ele tem o poder. Então, a morte para Jesus não é nada. Mas Jesus agora também está mostrando que, olha só, ao terceiro dia eu vou voltar. Não importa quanto tempo tiver, eu vou voltar. Entende? Então Jesus também estava fazendo tudo aquilo, mas é como se ele estivesse querendo mostrar o que iria acontecer com ele. Olha só, Lázaro está aí, o quarto dia hoje que a gente chega. Então se a gente chegou no quarto, ele já está 3 morto. E olha só, ele vai ressuscitar. Assim vai ser o Filho do Homem. Entende? Jesus, ele estava mostrando toda a soberania sobre a morte e a vida. E ele ainda se identifica como, eu sou a ressurreição. Então, meus irmãos, quem está em Cristo não morre. Não morre. Porque ele é a ressurreição. Ele é a vida. E aí você pode aplicar isso no âmbito físico quanto no espiritual. Fisicamente, nós vamos ressuscitar naquele dia. Entende? E agora, a nossa vida espiritual com Deus aqui nessa terra? Se estamos em Cristo, não morremos. Eu acredito que não seja novidade para os irmãos eu dizer que, olha só, existem muitos mortos-vivos dentro da igreja. Isso eu acredito que não seja uma novidade para os irmãos. Pessoas que vêm à igreja, mas estão mortas. Por que estão mortas? Porque estão aqui fisicamente. Porque não exatamente aqui, mas na sua vida, vive uma vida longe de Deus. Entende? Se perguntar se é cristão, vai falar que é. Se perguntar que lê a Bíblia, vai falar que lê. Mas não tem vida.
Meu irmão, isso é possível? É. Isso é possível. Mas como que uma pessoa lê a Bíblia e não tem vida? Porque ela só lê. Ela não medita e principalmente, eu já ouvi de pessoas dizendo assim, no momento difícil da vida, eu não tenho fé na palavra de Deus. Veja bem, se vivemos em Cristo é pela fé. O escritor aos Hebreus, ele diz o quê? Sem fé é impossível agradar. Então, é possível alguém ler a Bíblia e estar morto, irmã Sara? É possível. Se aquela pessoa, ela lê sem fé. Ela lê para cumprir protocolo. Para poder chegar na igreja e quando ouviu o professor da escola dominical dizendo assim, meus irmãos, vocês têm que ler a Bíblia. Ela fala assim, não, eu leio a Bíblia. Mas não exerce a fé. Então não adianta, como o Tiago diz, né? O que Tiago diz? Não vamos ser somente ouvintes, mas praticantes. Mas para eu praticar o que eu ouço, eu preciso de fé. Senão eu não vou praticar. Mesmo. Então por isso que na igreja, de uma forma geral, existem muitos que dormem, como Paulo diz em 1 Coríntios. Há muitos entre vós que dormem. São os famosos mortos-vivos. Quem está em Cristo não morre. Quem está em Cristo não morre espiritualmente, e mesmo que o corpo dessa vida passe pela morte, vai ressuscitar de uma forma glorificada. Então nós precisamos entender isso, amados. Veja bem, qual é a prova de que os nossos corpos serão ressuscitados? A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra isso. Então, se a gente lê, por exemplo, João 5, 28 e 29. (28 e 29) diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Que bem e mal é esse que ele está falando ali? É de obras? Quem pode me dizer? É quem fez boas obras? De obras não, né? Porque a ressurreição a gente não... A vida, ou seja, a salvação é pela fé, pela graça, não? E não pelas obras. Que bem e mal é esse ali que ele está falando? Não aceitaram a Cristo. Os que fizeram bem. Opa, vou ficar desse lado. Entende? Vou ficar no caminho estreito, vou ficar na porta estreita. Esses fizeram bem. Ouviram a palavra, creram, obedeceram. Venceram os desafios da fé. Esses fizeram bem. E os que fizeram mal? Vou ficar no caminho largo, na porta larga, onde tudo é mais suave, não tenho desafios, não preciso me submeter a nada, vou viver da forma que eu quero, porque é meu corpo, minhas regras. Esses fizeram mal.
Não souberam escolher. Então, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Veja que essas duas ressurreições, a gente não vai entrar nessa linha, porque isso é uma linha muito grande e o nosso tempo já foi embora. Não dá para a gente entrar nesse ponto. Mas, se os irmãos quiserem, depois do culto, a gente senta e a gente conversa sobre isso. Mas essas duas ressurreições não serão ao mesmo tempo. Tá? Os que ressuscitarem para a vida, não é junto com quem vai ressuscitar para a condenação. Ok? Então, quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja, os mortos, os santos que morreram, ressuscitarão e subiremos todos juntos. Com aqueles que, como Paulo diz, que nem todos passaremos pela morte. É isso? Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala isso. Nem todos passaremos pela morte. Mas os que morreram, ressuscitarão. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão e nós subiremos juntos. Aí agora, depois da grande tribulação, no dia do juízo, aí ressuscitarão os que vão para a condenação. Amém? Até aí? A prova de que nós vamos ressuscitar, também dita por Daniel, capítulo 12, se não me falha a memória, versículo 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja bem, nós temos referências, tá? Entre outras, não precisamos ler todas, de que, olha, vamos ressuscitar. Mas a prova de que vamos ressuscitar com esse corpo é esse corpo. Depois, na sua casa, eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Tá? Leem, que lá Paulo ele fala exatamente, e uma parte, um trecho do capítulo 15, ele vai dizer assim, olha, o que semeia corrupção, colherá incorrupção. O que Paulo está dizendo ali? O nosso corpo, que é de natureza pecaminosa, que é corruptível, vai morrer. Foi semeado ao pó da terra. Só que naquele dia, na hora que subir, na hora que ressuscitar, já vai ser sem corrupção. Já vai ser glorificado. Então, os que morrem em Cristo, ele vai semear ao pó um corpo corruptível. E quando Jesus voltar, vai sair do pó da terra, vai colher, vai ressuscitar incorrupção. Ou seja, o corpo glorificado. Mas é esse nosso corpo. Só que glorificado. Sem a natureza pecaminosa mais. Entende? Agora, a figura de quem que nós olhamos isso principalmente? Do próprio Jesus Cristo. O mesmo corpo que foi sepultado é o mesmo que ressuscitou. A prova disso é que eles o reconheceram. Se fosse um outro corpo diferente, provavelmente os discípulos e as testemunhas não reconheceriam Jesus Cristo. Mas após a ressurreição, Jesus ainda fica um período sobre a terra, 40 dias. Aonde ele aparece para os discípulos e depois é visto por 500 pessoas como testemunho. Ou seja, se fosse um corpo diferente, ninguém o reconheceria. Agora, Jesus, ao aparecer para os discípulos, até a marca nas mãos ele tinha. Se fosse diferente, cadê a marca? Não tem nem marca. Quer ver um outro detalhe interessante? E a gente encerra, que já são 11h20. Mateus 27.
Mateus 27, 52 e 53. Olha isso. Jesus morreu. Jesus entregou o seu espírito. Aí o véu do templo se rasga, a terra treme, as rochas, né, se fendem e os sepulcros se abrem. Lembra que a gente falou que para tudo tem um propósito? Você já parou para perguntar por que os mortos ressuscitaram quando Jesus morreu? Versículos 52 e 53 diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. De santos. Ou seja, os que morreram salvos. Os que acreditavam em Deus. Tá? Foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. De quem? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tem dois detalhes. Primeiro, por que os mortos ressuscitaram com a morte de Jesus? Porque lembra que a gente falou? Os judeus criam nessa doutrina da ressurreição no último dia. Só que veja bem, ali não era o último dia. Mas mais uma vez, com a morte de Jesus, Jesus mostra, olha só, vai acontecer isso porque eu sou o Cristo. Vai acontecer isso. Só que olha que interessante. O versículo diz, 52, que os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Existem versões que o ressuscitado despertaram. Eles acordaram. Só que eles não saíram do sepulcro. Eles só saíram quando Jesus ressuscitou. Entende isso? Eles só saíram do sepulcro depois que Jesus ressuscitou. Mais uma vez mostrando que, olha só, porque ele vive, posso crer no amanhã. Eles só saíram e apareceram na cidade depois que Jesus já tinha ressuscitado. Porque agora ele comprova, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ele mais uma vez mostra para os judeus que, olha, a doutrina que vocês criam, que vocês creem, que vocês pregam, é verdadeira, ó, vai acontecer. E ele mostra que, olha só, agora como eu ressuscitei, vocês podem sair daí também. Sai e aparece para todo mundo. Já mostrando o que vai ser naquele dia. Na volta do Senhor Jesus Cristo. É o que vai acontecer. Então os mortos, os corpos dos santos, eles despertaram com o sepulcro aberto, mas não saíram. Aí agora, quando Jesus ressuscita e sai do sepulcro, com ele sai todos. E não só saem, mas aparecem a muitos. E aí você imagina o espanto daquele povo. Comprovando que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Amém? A última coisa para a gente encerrar. A ressurreição de Lázaro também nos mostra, de fato, como será naquele último dia. E também, se os irmãos já leram, no capítulo 12, o que acontece? Jesus ele volta à casa aonde Lázaro e as irmãs estão e se senta à mesa e come com eles. Isso não te lembra as bodas do Cordeiro? Veja bem, ressuscitaremos no último dia e cearemos com ele. Assim foi com Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro, depois sentou e ceou com ele. Assim será a nossa vida com Cristo. Assim será naquele dia. Se eu e você passarmos pela morte, não se preocupe. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque a morte é só uma passagem, uma porta
para a vida eterna.